Bom, gente, eu vou começar falando, tá? Para a gente poder seguir. Camila, bom dia. Enquanto vocês vão chegando aos pouquinhos. Bom, eu vou dividir no Ministério Público o módulo de língua portuguesa com macarrão. De modo que, naturalmente, eu possa trabalhar mais interpretação de texto, lógico, mas um pontinho ou outro da gramática que eu considero, como é que eu vou explicar para vocês, bastante sensível. Deixa eu aumentar o som aqui, eu acabei abaixando. Bastante sensível, eu vou trabalhar esse material, isso, vou trabalhar esse material também no curso. Se der para encaixar, eu vou encaixar, tá? Então, por exemplo, hoje que vocês vão ver comigo não é interpretação. Por que eu não escolhi interpretação? Porque se vocês estiverem... Jonathan, eu estou falando agora, você está me ouvindo? Só um minutinho. Ícaro, você está me ouvindo? Oi, Ícaro? Júlia, sim, tá legal a transmissão. Olha só, o que eu comecei agora, tá, Luizinho, na verdade. E o Ícaro já subiu o material para eles ali, já pode disponibilizar. Então, gente, é o seguinte, como eu falei, como eu já estava falando, né? A parte de interpretação, eu até fiz muitas coisas, tem muita coisa. Se vocês entrarem no ponto vídeo, tem uma sessão de demonstração que começa ainda lá no concurso do oficial de chancelaria, que vai trabalhar toda a demonstração, vamos dizer assim, de interpretação. Então, você tem uns 3 vídeos meus de interpretação, ou seja, quase 3 horas de interpretação disponíveis no site do ponto, tá? Então, quer dizer, aí o que eu fiz hoje, fazer um pouquinho diferente, para dar mais um plus para vocês, porque a gente sempre se preocupa com quem também não pode, né, estudar. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei um outro assunto que eu considero também um assunto chato, mas tem lá um pezinho na gramática, que tem a ver com interpretação de certo modo, tá certo? Tanto que no meu curso de interpretação eu tenho que passar por essas expressões aqui. Com o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com semântica e morfossintaxe de partículas, tá? Tá certo? Vou trabalhar com semântica e morfossintaxe de partículas, ok? Joia? Bom, dei bom dia no início, mas algumas pessoas estão entrando. Estou dando bom dia novamente. Bom dia, Luizinho. Sentiu falta do meu bom dia. E olha só, deixa eu ver se está tendo algum problema de transmissão. Quem está conseguindo ouvir com tranquilidade? Ou melhor, quem não está conseguindo ouvir? Vou reformular minha pergunta. Alguém não está ouvindo? Peraí. Bom dia, Luciana. Está me escutando bem? Porque aqui para nós está tudo ok. Para administração também. Ótimo. Obrigada, Patrícia. Então, como eu estava dizendo, o material está para vocês aí em cima, tá? Já foi, perdão, tá aqui embaixo, o material está passando aqui. E vocês podem baixar esse material para que vocês possam assistir a nossa aula, tá bom? Quer ver? Vou pedir para colar o link do material novamente, que vai descendo, vocês não vão vendo. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar hoje com semântica e morfossintaxe de partículas. Como assim, semântica e morfossintaxe de partículas? Vou explicar. Uso dos porquês, função, uso do mesmo, uso do cerca, acerca de, uso do para, né? Que são assuntos que voltam muito na FGV, tá? Certinho? Então, antes de eu começar os exercícios, que eu ainda fiz gentileza de deixar em negrita a resposta aqui, mas desculpe, eu deixei só de um outro exercício, o restante não deixei não. Eu só vi agora que eu fiz essa besteira. O que foi que eu fiz? Eu deixei aqui uns exemplos, tá? Que eu vou comentar com vocês aqui. A função dessas partículas, tá certo? Então vamos lá, o material tá aí, vejam se vocês conseguiram baixar esse material, porque eu já vou começar agora. Não dá, gente, nessa aula de 1 hora, para eu trabalhar todas as partículas da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Mas dá para eu trabalhar bastante, pelo menos eu procurei trabalhar com aquelas que têm caído mais recentemente. Então nós temos aqui, por exemplo, a partícula que é um elemento gramatical muito cobrado, né? A banca cobra muito a função, vamos dizer, não só a função, a classificação dessa partícula. Então, vou explicar algumas coisas interessantes para vocês e alguns perigos, tá?
Então, rapidinho aqui comigo. Coloquei em forma de exemplo. Letra A. As questões que a FGV propõe exigem atenção. Gente, esse que da letra A, esse que está aqui, está logo abaixo, Camila. Só olhar pontos concursos, está aqui o link do material. Esse que está aqui, tá certo? O que acontece? Qual é a função deste que? Perdão, qual é a classificação deste que? Ora, gente, todo que, tá? Olha só, todo que, deixa eu copiar aqui para vocês. Todo que você consegue trocar por o qual, a qual, tá bom? Já coloquei de novo, ó. Todo que você consegue trocar por o qual, a qual, esse que é pronome relativo, tá? Então, as questões as quais, né, a FGV propõe. Eu consigo trocar por as quais, será pronome relativo, tá bom? Essa explicação que eu estou dando para vocês é a mais óbvia sobre o pronome relativo, mas, na verdade, não adianta você saber o meio do caminho para a FGV, você tem que saber o conceito e saber aplicar. Na verdade, por que é pronome relativo? Vamos entender. Porque o pronome relativo se relaciona com o nome anterior, tá? Ele se relaciona com o nome, com o termo anterior. Então, esse que está relacionado à palavra questões. Tem que guardar isso para mim. Esse que está relacionado a questões. Portanto, este que é pronome relativo, tá bom? Mas, diz assim, dizem que o concurso ocorrerá em breve. Isso aqui é uma das questões que mais caem, essa letra B. Dizem que o concurso ocorrerá em breve. Então, quer dizer, dizem isto. Agora, não dá para trocar dizendo os quais. Você não tem nenhuma palavra para se relacionar a ele antes, tá? Então, quer dizer, como não existe essa relação, se você observar bem, o que nós temos ali? Dizem isto. Ora, gente, quando eu consigo trocar o complemento todo, tá bom? Consigo trocar o complemento todo por isto, troca a oração inteira. Este que é conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Por que eu tenho que anotar este nome todo? Porque já houve prova em concurso público em que a banca simplesmente falou para vocês que era conjunção subordinativa. E como os alunos guardam, por hábito dos professores, o início e o fim do nome, e não guardam o nome do meio, a banca foi lá e colocou o nome do meio numa das opções e as pessoas não acharam resposta, tá? Então, é conjunção subordinativa integrante. Tranquilo, gente? É bom notar esse subordinativo, porque ela é danadinha, tá? Ô, Júlia. Oi, pois não? Só compartilhe sua tela, que sua tela não está compartilhada. Ai, desculpe. Vou novamente aqui, então. E agora? Agora sim, pode ir. Tranquilo. Gente, o material está acima, nessa tarjinha azul que fica escrito pontos concursos, tá bom? Bom, dando sequência à minha explicação. Então, olha só o que nós temos. O item B, vou voltar aqui rapidinho, tá? O pessoal está anotando. Obrigada, Jonas. O que a gente tem? Letrata assim, as questões que a FGV propõe. Então, nessa letra eu falei que é pronome relativo, pessoal. Por quê? Porque esse que se relaciona à palavra questões. Quando a gente está dando aula de português, a gente diz assim, o relativo que é aquele que eu consigo trocar por qual a qual. Quando nós estamos dando aula. Cuidado que dá uma diferença para a FGV da aula do professor para o que a FGV quer, tá bom? Por isso que eu falei, quando a gente está dando aula, a gente fala que esse que é relativo eu troco por qual a qual. O segundo caso, sem perigo algum, é só você trocar por isto. Dizem isto. Colocou isto aí? Coloquei. Então, conjunção integrante, tá? Depois, nós temos o seguinte. Cuidado com essa pergunta isto. Guarde isso que eu estou falando, que agora eu vou entrar numa situação perigosa. Temos que dizer a verdade. Ao falar temos que dizer a verdade, muita gente pode também fazer isso aqui. Temos isto. Não pode. De jeito nenhum. Cuidado com os verbos ter e haver. Vou ver se vocês gravaram. Cuidado com os verbos ter e haver que antecedem o quê? Sabe por quê? Quando eu tenho verbos ter e haver antes do que, esse que, gente, não é conjunção integrante. Esse que é preposição. Isso é um perigo na FGV. Esse que é preposição.
Quando nós temos, olha só, nós temos o verbo ter ou haver antes do que, o que será preposição. Anotou esse perigo? Então, cuidado, tá? A letra C é, assim, catastrófica quando aparece em concurso. E a letra D? Ele não sabe o que motivou sua vinda. E agora? O que é esse daqui? Ele não sabe o que motivou sua vinda. Que é este daí? Quem sabe me dizer? Dá para arriscar se caísse na prova? Porque ele já caiu algumas vezes, tá? E tem um tempinho que ele não cai, então pode ser que ele apareça no concurso exatamente da gente. Este que aqui é pronome relativo. Muito bem, Jonathan, você é bem afiado com o português. É pronome relativo. Sabe por quê? Antes do que, percebam que nós temos um o. Tá vendo? Então, o pronome relativo, ele sempre se relaciona com o termo anterior. Esse termo, gente, pode ser um substantivo ou pode ser um pronome também, tá? Esse o que está antes aqui, para quem não sabe, é pronome demonstrativo. Então, esse que é pronome relativo. Tranquilo? Certinho? Então, cuidado com isso. Muita gente cai nisso aqui na FGV porque fica esperando um substantivo antes. A FGV não vai colocar algo como da letra A. É muito raro ela fazer isso. Tem hora que ela facilita, tem horas que não, tá? Ela prefere colocar situações como a letra D, como a letra C para vocês, que geralmente gera confusão. Letra E. Letra E não é pergunta, então o pronome se torna interrogativo. Que horas você vai sair? Que horas você vai sair? O pronome se torna interrogativo. Tranquilo? Certinho? Agora uma pergunta importante. E se eu tivesse uma pergunta com o quê? Porque existem perguntas que a gente faz, tipo essas aqui, ó. O que houve, por exemplo. Tá bom? E se eu pergunto para você, dessa forma igual eu coloquei no chat, o que houve? Que é esse daí? Pronome interrogativo ou pronome relativo? Se você tivesse que marcar no seu gabarito. O que houve? Relativo ou interrogativo? Eu vou explicar. Esse caso é um caso bem desconfortável para a gramática e a banca explora muito bem essa situação. Ali você tem um questionamento, não tem? Então, alguns gramáticos entendem esse que como pronome interrogativo. Outros gramáticos dizem que não, porque antes deste que existe um ou. Aquilo que houve, tá? Como se fosse a pergunta assim, tá certo? Então, alguns gramáticos vão tratar com pronome relativo, outros vão tratar com pronome interrogativo, tá? A explicação para os dois. Um é porque existe uma pergunta, então, portanto, pronome interrogativo. O outro é porque você tem uma partícula, um outro pronome antes. Então, quando eu tenho outro pronome antes e mais um pronome relativo. Certo? Ok? Júnior, mas como é que fica o gabarito da FGV? Gente, vai depender das outras opções. Depende das outras opções. Se você tiver nas outras opções, vamos supor, situações do tipo, apareceu, todos são pronomes relativos e tem esse o que, e ela quer saber qual é o diferente, esse é diferente, que a banca vai tratar como interrogativo. Entenderam? Ela vai tratar pela diferença. Quer dizer, ele é igual aos outros, mas tem uma diferença, porque ele também pode ser tratado de outra forma, tá? Bom, letra F. Corra que o ônibus está vindo. Quer dizer, corra porque o ônibus está vindo. Esse caso aqui, cuidado, hein? Muitos colegas erram isso aqui, chamam isso aqui de conjunção subordinativa causal. Não é. Quando a gente tem verbo no imperativo, corra, pois o ônibus está vindo. Isso aqui é conjunção coordenativa explicativa, tá? É conjunção explicativa. Se você tiver verbo no imperativo, é conjunção explicativa. Não pode ser, vamos dizer assim, você não tem oração subordinada adverbial causal. Tá bom? Tá certo? Ok, Jonathan? Ficou claro agora? Então, aqui, conjunção coordenativa explicativa tem valor de pois, tá, gente? Um segundo caso. Fala que fala, mas não faz serviço. Fala que fala e não faz serviço. Fala porque fala isso? Não. Não é o falar que está justificando o outro. O que nós temos aqui? Fala que fala, o mesmo que falar o quê? Fala e fala. Então, esse que tem valor de conjunção subordinativa aditiva, tem valor de e. Fala e fala, conjunção subordinativa aditiva, tá?
Muito bem. Letra H, que é uma das que mais cai em concurso, é H. Ficou tão chateada que dormiu mais cedo. Tão que, esse que será, ele é parte de uma conjunção subordinativa consecutiva, que aparece nas partículas tão que e tanto que. Conjunção subordinativa consecutiva. Anotem o nome completo, tá? Eu sempre falo, porque às vezes a banca fala conjunção subordinativa. E você tem que lembrar que existe esse nome no meio. Que às vezes ela não fala que é consecutiva, ela simplesmente diz que é subordinativa. É subordinativa. Com complemento de ser também o quê? Consecutiva. E letra I. Ele quase que caiu da arquibancada. Gente, percebam que este que é desnecessário. Não sei se vocês viram. Ele só serve para realçar a sentença, né? Ele quase que caiu. Quando um termo é apenas de realce, né? Esse termo tem uma função de realce, ele é conhecido como partícula expletiva, com X, digitei para vocês aqui, até acabei colocando 2 L's, cortem para mim. É partícula expletiva ou partícula de realce, tá? Tranquilo? Então, como é que eu vou saber, Júnior? É só você tirar, você vai ver que ele não faz falta para a sentença, ele quase caiu da arquibancada. Esses dois aqui confundem, estão sendo muito explorados por meio de outras palavras na FGV. A função dessas palavras aqui. Quando a pessoa diz assim, nossa, que tarde. Você tem uma tarde linda, você fala, nossa, que tarde, hein? Que tarde. Perceba que tarde é substantivo, não é? Ora, gente, se tarde é substantivo, cuidado. Se tarde é substantivo, essa palavra que antecipa tarde, tá vendo? Ó, ela, se vocês olharem, ela tem uma função elogiosa. Perceberam? Que tarde. Isso aqui tem função de adjetivo. Esse que se comporta como adjetivo. Não é interjeição, eu vou explicar para vocês por quê. Porque seria interjeição se ele estivesse sozinho. Quando a pessoa diz assim, por exemplo, que, tá vendo? Olha só, que seria interjeição. Então, a pontuação, vamos dizer assim, entonação não cai sobre o que, cai sobre a sentença inteira. Portanto, ao elogiar o substantivo, né, você tem, ou criticá-lo, você tem um adjetivo. Quase todo mundo erra isso, tá? É muito comum. Agora, preste atenção. Que lindo seu filho. Que lindo. Cuidado, não é que seu filho, tá vendo? Não está sobre o substantivo filho, está sobre o adjetivo lindo. Quando eu intensifico o adjetivo, quando eu falo, nossa, que lindo, menino, eu estou, na verdade, o quê? Preste atenção. Eu estou, na verdade, o quê? Intensificando esse elogio. Quando eu intensifico, se adjunta adverbial de intensidade. Perdão, se advérbio de intensidade, tá? Então, se intensificar é advérbio de intensidade. Quer dizer que ele é muito lindo, tá bom? Advérbio de intensidade. Percebam que a gente vai precisar de uma coisa muito importante para a prova da FGV, não só para essas questões, mas eu quero que você preste atenção. Eu vou abrir o meu Word aqui, só para eu digitar, para você perceber. Eita, né? Vamos ver se eu acho uma coisa em branco aqui, que é bem básico. Vamos lá. Isso. Vou compartilhar com vocês novamente. Só um momento. Que eu acho que vocês não vão conseguir enxergar a digitação. Então, vou compartilhar a tela de novo. Aqui nós temos o substantivo, tá? Em português, tá? Substantivo. Ao lado do substantivo, pessoal, aparecem o que nós chamamos de classes que orbitam o substantivo. Artigos, numerais, pronomes. E à direita, ó, isso é muito importante, hein? Nós temos o adjetivo. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui, esse computador, basicamente. Eu apanho dele bastante. Que vai subir muito, normal. Isso, deu.
Então vamos lá. Aqui nós temos adjetivo. Então, peraí, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente, adjetivo. Perfeito, gente? Certo? Ora, pessoal, vocês vão perceber que o adjetivo, ele se comporta melhor depois do substantivo. Depois do substantivo. Enquanto artigos numerais e pronomes se comportam melhor à esquerda do substantivo. Tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando a gente passa um adjetivo, veja bem, quando a gente passa um adjetivo para a esquerda do nome, tá? Vou tirar aqui uma dessas classes aqui de propósito. Se eu passar o adjetivo para a esquerda do substantivo, ele muda de comportamento completamente. Tanto que ele vai afetar a concordância nominal, ele passa a ter uma concordância mais comedida, concordar quando você tem dois substantivos só com o mais próximo. Ele passa a ter um significado mais subjetivo e a FGV explora isso em vários exercícios, tá bom? Certinho? Ela vai explorar isso em vários exercícios. Bom, mas o que você tem que saber? Que normalmente, guarde isso aqui para mim, ó, que normalmente o adjetivo se situa, né? Normalmente o adjetivo se situa à direita do nome. Então aqui está o adjetivo que eu não consegui mudar dali. E aqui fica o pronome. Guardou esse esquema, né? Normalmente as classes funcionam dessa forma em português, tá? Tranquilo? O português trabalha com posições, então aqui a gente funciona dessa forma. Então vamos lá. Guardou isso aí? Ótimo. Então, peraí, deixa eu voltar a falar mais uma outra coisa aqui que eu já ia pulando aqui da minha fala. Outra coisa que vocês têm que saber. Saber o seguinte, não esqueçam essa observação que eu vou anotar aqui. É substancialmente importante. Diz o seguinte. O advérbio, olha só, o advérbio não atua sobre o substantivo, porque ele não concorda com ele, simplesmente, tá? Quem não concorda com o outro, olha a casa da gente. Se alguém não concorda com a gente, essa pessoa não convive com a gente. Muito simples assim. O advérbio não atua sobre o substantivo. Eles não estabelecem relação de concordância. Tá claro? O que o advérbio faz? Guarde aí que você vai precisar disso aqui. Tá? O advérbio, né? O advérbio atua sobre o verbo, o adjetivo e sobre outro advérbio. Tá? O advérbio atua sobre o verbo, para ficar bem paralelismo, o adjetivo e sobre outro advérbio. Tá claro? Ele atua sobre verbo, adjetivo e sobre outro advérbio. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês guardaram mesmo. Advérbio não trabalha com substantivo. Eu vou precisar disso mais adiante. Por isso, gente, quando eu observo, né, Jonatas que errou isso aqui, tá? Veja bem. Quando eu observo que tem um que antes de um substantivo, qual que é a função desse que? Ele não é interjeição, só se ele estiver sozinho. Ele não é adjetivo porque ele não está depois do substantivo. Ele é pronome indefinido, porque o pronome fica antes do substantivo. Tá claro? É um pronome indefinido. Se você observar que você tem um que antes de um adjetivo agora, ó, que lindo, o que está realçando adjetivo. Olha, gente, palavra que realça adjetivo é advérbio. Certinho? Tudo bem? Bom, vejam se vocês estão conseguindo compartilhar agora o material mesmo original que eu tenho. Ícaro, está aparecendo esse material para os alunos? Tá sim, tá sim. Perfeito. Obrigada. Então vamos lá. Pessoal, diferença de onde para onde, vez ou outra, a FGV gosta desse assunto. Aqui se diz o seguinte, na casa onde eles moram, não há quintal. A casa onde moram. Primeiro que a gente só usa o pronome onde e aonde para referência a lugar físico, tá, gente? Como relativo, só podem ser usados para referência a lugar físico. Por exemplo, na casa onde moram. Se aparecer uma frase com ideia de tempo, por exemplo, na década de 80, onde o Brasil passava por uma hiperinflação,
Década de 80, onde não. Década de 80 é tempo, você não pode usar onde, tá? Certinho? Não dá para usar onde com década de 80. E mais, então olha só. Ô, Então, a primeira Júlia, coisa é saber isso. Oi? ainda tá no Word. Ah, é? Não tá aparecendo. Esse que eu te perguntei se tá aparecendo esse material. PDF, isso. Volta lá. Isso. Agora sim. Agora sim. Eu volto aqui, ó. Sobre o onde e o aonde. O que a gente tem, pessoal? Onde e aonde a gente só usa para lugar físico. Volto a repetir. Vocês podem ver que eu estou usando o onde para me referir à casa, tá? Estou usando o onde para me referir à casa. Tranquilo? Certinho? Vê se mudou para vocês agora. Se já chegou, passou aquele momento do delay e chegou para vocês. Tudo certo? Joia. Então vamos lá. Então quer dizer, esse onde é para lugar físico. E o aonde? Também. Ó, também, tá? O bar aonde fomos é bem diferente. Gente, bar, tá? Bar é lugar físico. Tranquilo? Certinho? Então, tá certinho isso aqui. Enquanto relativos, eles precisam se relacionar a lugar físico. Bom, então a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Diferença de onde para aonde. A diferença de onde para onde, gente, é o seguinte. É muito simples. A gente usa aonde, ó, a gente vai usar aonde quando a gente tem verbo de movimento. Eu usarei aonde quando há verbo de movimento. Porque, por exemplo, quem mora na casa, tá? Não mora a. Mas quem vai, olha só a letra B, quem vai, vai a. Tá certo? O bar aonde nos levaram? Quem nos leva a algum lugar. Portanto, levar é verbo de movimento também, tá? Tá certo? Então, olha só, o bar aonde fomos é bem diferente. Tá certo? Tem que ser aonde. Tranquilo? Agora pergunta, mesmo nas perguntas, ó. Onde você está? Né? A pessoa está, não é verbo de movimento, então é onde. Não sei aonde eles foram. Eles foram aonde? Tá? Eles foram aonde? Por isso que tem que ser a. Uma pergunta, se caísse na prova, você teria que saber. Vocês sabem que na letra A, o onde é pronome relativo. Na letra B, também é pronome relativo, certo? Por que são pronomes relativos? Porque se relacionam aos termos anteriores, os termos da oração principal, que são esses termos ali, né? Tá certo? Ó, vão se relacionar aos termos da oração principal, os nomes da oração principal. E no caso C, que pronome é esse aqui? É pronome relativo? Porque a gente estuda muito esses pronomes onde como relativos. Não, é pronome interrogativo. Se o relativo estiver servindo a uma pergunta, a pergunta cair sobre ele, é interrogativo. Tá claro? E letra D, não sei aonde eles foram. E agora? Você sabe dizer qual é a função disso aqui? Não sei aonde eles foram. Aqui, como vocês estão participando, vejam só. Vou explicar várias coisas aqui para vocês. Primeiro, esse aonde, se você perguntar, notem que ele tem uma função pronominal. Então, antes de a gente pensar qualquer coisa diferente sobre ele, a gente tem que se manter na classe dos pronomes primeiro. Primeira coisa que vai acontecer, isso aqui dá margem a três classificações diferentes, tá? E a banca explora bem isso. Pronome relativo não é, porque não se relaciona a nada antes. O que ele pode ser? Pronome indefinido, porque indefinição é o desconhecimento. Então, não sei aonde eles foram, não sei como eles chegaram, esse como pronome indefinido. Se também pode ser, preste atenção, tá? Preste atenção, que até já tentaram aqui. Além de pronome indefinido, pode ser também conjunção integrante. Por que pode? Porque tem comportamento de conjunção integrante. Não sei isto. Vai formar oração subordinada também, tá? Então, quer dizer, pode ser conjunção subordinativa integrante e pode ser também advérbio de lugar, como muito bem vocês falaram. Vocês acertaram duas ideias dessas, só não acertaram a ideia do pronome indefinido. Então, quando aparece essa situação aqui, ó, logo depois do verbo aparece um elemento pronominal, isso acontece com com 3 partículas em especial, com as variantes do onde, com o como e com o
quanto e quando, tá? Eu falo 3 porque com quanto e quando. Não sei quando ele virá. Não sei quanto você está triste. Ou imagino quanto você está triste, tá? Imagino quanto você não sabe mensurar. Então, ou a banca vai chamar de pronome indefinido, ou vai chamar de conjunção integrante, ou vai chamar de advérbio, tá? Aí depende de cada partícula, ele vai assumir uma função adverbial. Ou vai ser advérbio de modo, caso do como, advérbio de tempo, caso do quando, advérbio de lugar, caso do aonde. Ficou claro agora? Esclarecidos? Então, cuidado com situações assim que a banca explora bem para jogar isso em prova, tá? Porque ela sabe que tem uma limitação para isso aí em estudo. Caso do mesmo, vamos lá, olha só. Esse mesmo foi cobrado ano passado umas 3 ou 4 vezes, tá certo? Então, vamos aprender bem porque ele é muito importante. Mesmo os alunos pouco experientes conseguem resolver a prova. Ou seja, até mesmo os alunos, ou seja, também os alunos pouco experientes. Se você conseguiu trocar por até, né, ou por também, esse mesmo tem uma função de adição. O sentido dele é de adição, tá? Certinho? Então, adição. Anota aí para mim, tá? Você tá falando a letra B? A letra A não é não, tá, Jonatas? Esse é o perigo que eu tô explicando isso aqui. A letra A não é, eu vou te mostrar você por quê. Quando você diz assim, ó, até os alunos pouco experientes conseguem resolver essa prova. Jonatas, sabe por que não é concessão? Porque para você poder concordar com a ideia de concessão, primeiro você teria que ter 2 verbos para suportar 2 orações, tá? Você não tem 2 verbos, tem uma locução, tá? Conseguem resolver, tudo junto. Então é uma ideia só. E quando você fala assim, mesmo, tá vendo que o mesmo vem sobre a palavra alunos e não sobre a oração? Mesmo eles. Então, quer dizer, está acrescentando um item, por isso que é adição, tá? Vai sobre a partícula a ideia de acréscimo, portanto, adição, tá bom? Agora, o caso de baixo, você tá certo. Mesmo que chova, vamos sair um pouco de casa. Sabe o que aqui tem ideia de concessão, gente? O que é concessão? Uma leve oposição. Você tem 2 situações verbais aqui: chover e sair de casa. Essas 2 situações verbais encerram 2 ideias diferentes. As pessoas querem sair, não obstante o tempo esteja ruim, ou seja, o tempo não está propício. Olha a ideia de negação: o tempo não está propício, mas eu vou sair. Então, quando eu tenho essas ideias incongruentes, né? Vamos dizer assim, eu tenho o quê? Ideia de concessão, tá? Na prova da FGV, não adianta vocês ficarem substituindo muitas partículas, porque ela engana muito vocês, tá certo? Vocês olhem para o verbo. No caso de cima, só tem um verbo. Então, ali vai dar ideia de soma. Caso de baixo, 2 verbos diferentes, né? E 2 ações que são concorrentes entre si. Uma está acontecendo, sendo que a outra não é favorável. Então, mesmo que concessão. E letra C, ele foi exonerado mesmo, quer dizer, ele foi exonerado de fato. Isso aqui tem função adverbial. Olha só, modificando o verbo ser exonerado, né? Foi exonerado mesmo, quer dizer, foi exonerado de fato, tá? Então, você está reafirmando essa ideia. Então, é um advérbio, é certo, gente, de afirmação. E letra D, o filho mesmo contou tudo aos pais. Agora que são elas. O filho mesmo contou tudo aos pais. E olha de baixo, o mesmo filho contou tudo aos pais. Vamos lá? Muito importante isso aqui. Vocês se lembram da minha anotação no Word, que eu falei o quê? Antes do substantivo, a palavra é pronome, não é? Depois do substantivo, ela é adjetivo, não é isso? Não falei isso? Isso é uma regra geral. Porém, essa regra não acontece com as palavras mesmo e próprio, tá? Anotem isso aí, porque é lógico que a banca gosta. Mesmo e próprio são, vejam bem, ó, são pronomes de ênfase, porque eles servem para enfatizar, né? São pronomes de ênfase quando estão à direita, tá? Estão à direita do substantivo. Ok? Quando estão à direita do substantivo.
Não se esqueçam, eles são exceções à regra do posicionamento das palavras. Se eles migrarem para a esquerda, ó, né, estando à esquerda, tá? À esquerda, tornam-se, né, tornam-se adjetivos. Isso já caiu em prova, né, e naturalmente traz dificuldade. Então, gente, esse aqui é esse caso, ó, o filho mesmo, quer dizer, ele mesmo. Cuidado para você não interpretar como advérbio, porque está sobre substantivo. Então, isso aqui ou é pronome ou é adjetivo. Nesse caso, ele vai ser o quê? Mudou de posição. É o contrário dos outros adjetivos e pronomes. Quando ele muda para a direita, quando ele está à direita, ele é pronome de ênfase, demonstrativo de ênfase. Pronome demonstrativo de ênfase. Se eu antecipá-lo, ele se torna adjetivo, tá? Cuidado que é o contrário do que acontece normalmente. E vamos mais, né, pra gente ganhar tempo. Tranquilo? Tudo bem? Compreendido? Que tá a Patrícia, né, Jonatas, está um pouquinho aí, tá participando bastante, Maria, Daiane, certo? Mas, continuando. Aí nós temos mais, muito e bastante. Essas palavras caem direto na FGV, direto em questões de semântica, envolvendo esses aspectos morfossintáticos também. Veja só, não sei mais o que fazer, não sei mais. Quando a palavra atua sobre o verbo, o que ela é mesmo? Advérbio. Eu não sei mais, tá? Tá modificando o verbo, tá certo? Então, esse não sei mais, esse mais é advérbio. Hoje me sinto uma pessoa mais tranquila. Vejam que o mais está sobre o adjetivo, ele está atuando sobre o adjetivo. Portanto, palavra que atua sobre o adjetivo, tá? É advérbio. Advérbio atua sobre verbo, adjetivo e outro advérbio, tá bom? Advérbio atua sobre verbo, adjetivo e outro advérbio, tá claro? Luciana, tá compreendendo? Certinho? E atenção! Letra C. Conseguiu mais confiança, superou o trauma. Conseguiu mais confiança. Esse mais confiança, gente, olha só, mais confiança, o que acontece? Essa palavra mais confiança está atuando sobre o substantivo, indicando a quantidade de confiança. Portanto, olha só, indicando a quantidade de confiança. Portanto, o que nós temos aqui? Ele se torna pronome indefinido, está indicando a quantidade, tá certo, de confiança. Pessoal, esse vídeo, vou explicar para Simone e para Carolina, ele fica disponível para vocês assistirem, tá? É porque se eu explicar muito devagar, eu deixo de dar várias dicas, tipo assim, vou ter que fazer algumas escolhas aqui de Sofia daqui a pouco, porque eu tenho que acabar exatamente às 10 horas, entendeu? Mas ela fica disponível no ponto, depois, só vocês entrarem no ponto vídeo e observarem o vídeo, né? Assistirem novamente a aula, tá bom? Certinho? Essa aula não fica perdida se você viu uma vez, não. A gente deixa lá disponível para vocês, tá? Então, eu vou voltar a falar isso aqui é importante. Ó, atenção. Se a partícula atuar sobre verbo, adjetivo e advérbio, tá? Quem tá com dificuldade, guarda isso aí. Se guardar isso, já tá de bom tamanho. Se a partícula atuar sobre verbo, adjetivo e outro advérbio, ela é advérbio. Tá bom? Se a partícula atuar sobre substantivo, ou ela é pronome ou é adjetivo, tá? Se ela atuar sobre substantivo, é pronome ou é adjetivo. Se atuar sobre verbo, adjetivo e outro advérbio, é advérbio. Se atuar sobre substantivo, ou é pronome ou é substantivo, ok? Bom, vou pegar, porque eu quero passar assim, o máximo de partículas que eu puder para vocês, né? Que já ajuda pra caramba. O acerca, cerca de, acerca com verbo haver. Vamos lá? Falamos acerca de concursos. Esse acerca junto quer dizer o quê? A respeito de. Acerca junto, a respeito de. É o mais cobrado em concurso esse daqui, tá? Cerca de 20 pessoas, cerca disso aqui, esse é fácil. Ele indica o quê? Indica uma quantidade aproximada. Tá bom? Cerca de 20 vai indicar a quantidade. Ou, atenção, há cerca de 20 pessoas na sala. Havendo o verbo haver, gente, nós temos dois sentidos.
Na sentença acerca de 20 pessoas na sala, também está indicando quantidade aproximada, mas feito com o verbo haver, no sentido de existir, tá? Então também está indicando quantidade aproximada. Mas vamos nos lembrar de que o verbo haver também indica tempo decorrido. Como assim? Acerca de, com o verbo haverem, há cerca de 5 anos comecei a estudar para concurso. Há cerca de 5 anos comecei a estudar para concurso. Esse há cerca de, com o verbo haver, pode tanto indicar quantidade aproximada quanto indicar tempo decorrido, tá? Mas o acerca que oferece mais dificuldade, na verdade, vocês sabem quase todos. É sempre um que dá mais trabalho, que embola a vida a gente estuda tudo de novo, e não precisa. O acerca que dá dificuldade é o a separado do cerca, o a preposição e o cerca, que é o da letra D. Pessoal, minha casa fica a cerca de 1 quilômetro daqui. O que indica esse acerca? Indica distância. Esse acerca em que você tem o a, preposição e o cerca, indica distância. Júnior, tem algum macete para eu guardar? Tem. Fácil. O a está distante do cerca. Olha aqui. Indica distância. Guardar o macetinho? O acerca junto é a respeito de, sobre, não é? Que é diferente desse aqui. E esse acerca separado, o a indica, está separado do cerca, o que indica distância. O a está distante do cerca. Tá bom? E mais, vamos lá? Acho que vai dar para fazer direitinho no meu tempo. Vamos lá. Por que junto? Por que separado? Por que junto com acento? Por que separado com acento? Na verdade, 3 deles são muito fáceis. 3 são fáceis. Um é mais difícil. O que é mais difícil é exatamente o que eu marquei aqui de azul, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Se você guardar 3 e não for um dos 3, só pode ser o separado sem acento, que é o mais difícil. Fiz minha inscrição hoje porque quero estudar logo. Ora, gente, quando dá para eu trocar por pois, o porquê junto, porque ele é conjunção causal ou explicativa, tá bom? Então, se der para trocar por pois, porquê junto sem acento. Tranquilo. Não há um porquê seu para que acreditemos em você. Não há um porquê. Você viu que tem um elemento orbitando aqui pertinho desse porquê? Tá? Quando eu tenho um elemento orbitando pertinho do porquê, esse porquê é substantivo. Não é só o artigo, não. Pode ser artigo, pode ser numeral, pode ser adjetivo. Tá? A pessoa diz assim para você: me dê bons porquês para explicar o seu comportamento. Me dê bons porquês. Esse porquê junto e com acento é o substantivo. Como é que eu sei? Existe um elemento nominal orbitando em torno dele. Pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser adjetivo. Esse da letra C, dica, muita gente acha que é porquê de fim de frase, fim de pergunta, nem sempre, a banca não é boba, tá? De colocar, vai sair por quê? Não, ela não vai fazer isso. O que ela faz? Ela coloca o porquê no meio da frase, mas é só você saber o seguinte: não sei porquê, vírgula, mas eles estão separados. Quer dizer, eu não sei o motivo, mas estão separados. Deixa eu te dar uma dica bacana. Quando existe um ambiente de dúvida, guarde isso. Se você colocar motivo, você vai confundir com outro porquê, tá? Que é um outro porquê que vai aparecer ali, que não dá nada para confundir com esse. Quando você tiver ideia de dúvida, você vai separar o porquê para manifestar a dúvida, para o por virar a preposição e o que virar o pronome de interrogação. Você vai ter que separar as classes. Então, não sei porquê, separe. Sabe de onde veio a pontuação, gente? Perdão, a acentuação? Aqui nesse que? É da pontuação. Por que é da pontuação? Entenda. Se você estiver indo de carro por uma rua e aparecer um obstáculo, o que acontece no seu carro? Você freia o carro, não freia? O que acontece? Você joga a força, a tonicidade para frente, né? Então, por existir uma vírgula aqui, né, o porquê se acentua. São 2 explicações diferentes. Você tem ideia de dúvida, ele se separa. Esbarrou na pontuação, seja ela qual for, ele recebe acento no que, tá bom? Guardou? Dúvida mais pontuação, porquê separado e com acento. Agora vamos às outras situações. Quer dizer, esses 3 aqui, olha só, letra A, letra B, letra C, você tem uma explicação para cada um praticamente, né? Em cima você troca por pois, tá? Em cima você troca por pois. O de baixo tem um elemento nominal orbitando em torno dele, então é porquê junto e com acento, que é o substantivo. Na letra C, ideia de dúvida e parou em pontuação, porquê separado e com acento. Agora, guardou esses 3, o que não for esses 3 é o porquê separado sem acento, porque tem várias funções, ó. A vida
Por que luto? Quer dizer, a vida pela qual luto. Troquei por pela qual, porque separado sem acento. Tá? Separado sem acento. Não tem nenhuma pontuação para acentuar. Por que não podemos contestar tal ideia? Esse porquê aqui é da pergunta, não é? Vocês vão ver que quando o porquê se separa, a explicação, gente, bem nítida, é porque você está lidando com preposição por e está lidando com pronome. É por isso que se separa, tá bom? Tá? Então, ó, a vida por, ó, pela, né? Qual? Então, olha o pronome relativo. A vida pela qual luto. Não sei por que, não tá, perdão. Por que não podemos contestar tal ideia? Não está perguntando? Então, preposição por e pronome interrogativo que, tá? Não sei por que, também não está interrogando de novo, né? E mesmo se você estiver interrogando, tem uma ideia de dúvida, não sei por que eles são separados. Eu tenho uma dúvida. Então, aparece a separação. Ou pronome indefinido ou pronome interrogativo. Porque separe sem acento, tá? É a tal da pergunta indireta. Então, quando aparecem as funções pronominais, né, os sentidos pronominais, na verdade, que seria da pergunta, da situação de indefinição, o que fica separado para representar o pronome, por isso, tá bom? Então, esses três aqui você deixa para você marcar, vamos dizer assim, numa situação, se não for nenhum dos três primeiros, que é mais fácil guardar os três primeiros. E por fim, o sétimo tem caído pra caramba. Eu vou explicar para você não errar. Muita gente se atrapalha com o para, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar pela letra B, depois eu volto na letra A. Eu volto aqui à letra A. Ele para, observa e não dá uma palavra. Ora, gente, com a ortografia nova, né? Agora, com a renovação da ortografia da língua portuguesa, o que aconteceu? O para, enquanto verbo, perdeu o acento, tá? Então, aqui está claro para você que é verbo, porque primeiro está em paralelismo, olha só a enumeração, né? Para, observa, dá, né? Você vai enumerando, quando enumera, todo mundo pertence à mesma classe, à mesma função. Então, esse para é verbo. Agora, o que confunde vocês é o caso de cima. Acabou de comprar passagens para o Nordeste. Esse para aqui está indicando o quê? Lugar. Ele funciona como início do adjunto adverbial de lugar, do advérbio de lugar, né? Para o Nordeste, ideia de lugar. Deu um recado para os alunos? Cuidado, que aqui não tem uma ideia de lugar, tem uma ideia mais relacional. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, para os alunos funciona, é um elemento relacional que complementa o verbo dar, a regência do verbo dar, e, na verdade, esse para os alunos... vamos dizer assim, né? Esse para os alunos funciona como uma ideia de... Não é nem ideia, funciona como um complemento do verbo dar, portanto, objeto indireto, tá? E estudo para concursos. Estudo para concursos. Aqui é sua finalidade, né? É um advérbio de finalidade. Para que você estuda para concurso? Bom, mas eu passei por isso aqui, mas a minha preocupação é com esse aqui, ó. A diferença da letra A para a letra C, que eu quero que vocês guardem essa. Letra A tá assim, acabou de comprar passagens para o Nordeste. E letra C, acabou de comprar passagens para ir ao Nordeste. Qual é a diferença da letra A para a letra C? É que o de cima você tem uma expressão nominal, puramente, tá? Uma expressão adverbial, uma expressão nominal. No de baixo, gente, esse para é conjunção. O que ele vai fazer? Ele vai introduzir uma oração subordinada. Olha o verbo aqui, verbo ir. O de cima, ele é preposição, porque ele não vai introduzir oração, tá? O de baixo, ele é conjunção. Então, se você notar que tem verbo, né, a diferença do para de um para outro é a presença do verbo, tá? Teve uma prova maldosa do CESP, não foi nem da FGV, foi do CESP, e olha que o CESP bebeu da água da FGV e fez isso. Que eles pegaram duas sentenças com para e falaram assim, podemos dizer que a partícula para presente nas duas sentenças é conjunção adverbial final, uma conjunção final. Detalhe, todo mundo decora que para é conjunção final, mas a situação que tinha era como se eu tivesse duas frases iguais. Para ir ao Nordeste, conjunção final, ó, finalidade de ir ao Nordeste, e acabou de comprar passagem para o Nordeste,
Aqui você tem uma preposição porque você não tem a formação de oração, tá bom? Certinho? Vamos ver exercícios? Aqui, sem querer, eu deixei, gente, resposta grifada na 1 e na 2, tá? É porque eu faço um gabarito separado do exercício e disponibilizo depois o gabarito para o pessoal. Mas depois eu mando para vocês direitinho. Acabei fazendo coisa errada, vamos lá. Estão sublinhados nos trechos do texto 6, por isso tem um texto aqui, 5 ocorrências do vocábulo que. Aquele que possui uma classe gramatical diferente das demais é. Então, eu vou até mostrar aqui no texto mesmo, ó, por exemplo, ó, os cientistas soviéticos afirmam isto. Isso é conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Segundo, informam que depois, quer dizer, informam isto, conjunção subordinativa integrante. Todas elas, com exceção, já que eu deixei a resposta, né? Desse aqui, ó. O tipo de câncer que mais aumenta. Câncer, o qual mais aumenta. Portanto, letra E é pronome relativo. E nas outras opções, conjunção integrante. Compreendido, gente? Mas, vamos lá. Então, todas as opções você tem conjunção integrante, que a gente troca por isso. E na letra E é pronome relativo. Essa foi fácil. Questão 2. Vamos lá. Não lembro bem para o quê, mas faz bem, nesse caso, né? As duas ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes. Júnior, não estudei essa partícula bem. Bom, você não estudou, mas o pouquinho que você viu ali sobre finalidades, né? Sobre o trabalho de algumas partículas, já ajuda bastante, ó. Não lembro bem. Aqui, gente, é o modo como você se lembra. Ou você se lembra bem ou você se lembra mal. Então, esse bem está modificando o verbo. Ele é advérbio de modo. Tranquilo? E depois, mas faz bem. Cuidado que aqui não é modo mais não, ó. Não lembro bem para o quê, mas faz bem. Aqui já não é mais modo. O que a gente tem aqui? Aí está complementando o sentido do verbo fazer, não é? Então, isso aí quer dizer, faz o quê? Faz bem. É como se tivesse um substantivo aí, tá? Está complementando o verbo, é como se tivesse um substantivo. Portanto, sintaticamente, a gente chama isso de objeto direto, tá? Faz o quê? Faz bem. É uma coisa que te faz bem. É o bem, a ideia de o bem, tá? Bom, a Ban quer saber o seguinte, a frase abaixo, em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências, o vocábulo vai ter o mesmo valor nas duas ocorrências. Vamos ver. Chegou bem cedo. Peraí, esse bem está modificando o verbo chegar? Não, ele está intensificando, não é? Olha só, chegou bem cedo. Está intensificando esse advérbio de tempo, que é o cedo. Se cedo é advérbio e bem atua sobre ele, o que a gente tem? Advérbio também, porque um advérbio atua sobre o outro. Vamos lembrar que advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio, tá? Mas nem sempre é bem-vindo. Cuidado, que esse bem-vindo aqui, esse bem faz parte do adjetivo composto, tá certo? Bem-vindo, tá certo? A pessoa seria... ali funciona como uma função, tem uma função adjetiva que está logo depois de um verbo de ligação. Letra B, está bem forte, quer dizer, muito forte. Está atuando sobre adjetivo, portanto, advérbio. Bem forte, atuando sobre adjetivo, o bem é advérbio. Mas nem sempre emprega bem a força. E agora, Júnior? Está atuando sobre o verbo empregar, também é advérbio, Júnior. E aí? Olha só, Júnior, está bem forte. Esse bem forte é muito forte. Então, é advérbio que atua sobre o adjetivo. Emprega bem a força, emprega bem, está atuando sobre o verbo, também é advérbio, professora. Então, a letra B, cuidado que a FGV não é boba. Na letra B, você tem realmente as classificações iguais da palavra bem, mas percebam que elas são iguais por motivos diferentes. Então, para você marcar a letra B, todas as outras têm que ser bem diferentes, tá? Ok? Olha só a letra C. Ele está bem alimentado. Esse bem está atuando sobre o verbo no particípio. Ele é advérbio atuando sobre verbo. Mas não comeu bem. Aqui é o modo como ele comeu. Se ele comeu bem, se ele comeu mal, né?
A gente não come o bem, tá? Então, quer dizer, ele comeu bem ou comeu mal? Então, o que nós temos aqui? Esse bem é advérbio, tá, gente? Também atuando sobre um verbo. E aí? Eu tenho a letra B, a letra C é mais correta. A letra B está correta, mas a letra C é mais correta. Por quê? Você tem dois advérbios que são justificados pelo mesmo motivo. A letra B, você tem dois advérbios que são justificados por motivos bem diferentes, tá? É o caso da letra C, por exemplo, ó. Bem feito. Feito é verbo. Então, esse bem é advérbio. Qual é a motivação dele? O verbo. Disse ela bem alto, quer dizer, muito alto, tá? Então, se você observar, ó, ela disse alto. Alto não é nem adjetivo, porque ela não é alta. Tá? Veja que esse alto atuando sobre o verbo dizer. Então, é advérbio. Então, você tem um bem, né? Um advérbio sobre o outro, tá? Então, o que você tem aqui? Um advérbio sobre outro advérbio. Advérbio também. Porém, diferente, porque as motivações são diferentes, tá? Vamos lá, eu vou com calma, porque essa ideia de 1 hora, a gente tenta colocar o máximo desses que pode, nem sempre dá. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Essa número 2 que deu uma pane aí, né? E é exatamente esse tipo de exercício que eu não quero que vocês errem. Eu vou explicar devagar, tá? Primeiro, vamos lembrar, é porque vocês não estão lembrando da anotação que foi feita, ó, em Word. O que a gente tem que lembrar, ó? Vou anotar aqui para vocês, ó. Advérbio atua sobre verbo, adjetivo, guardou isso aqui, ó, adjetivo e advérbio. Advérbio faz isso, não faz? Pronto, então vem cá. Não lembro bem para o que, mas faz bem, tá? Ele não lembra bem para quê, mas aquilo faz bem, alguma coisa faz bem, quer dizer, faz o bem. Quer dizer, não lembro bem, aqui é a forma como eu me lembro. Então, isso é advérbio, gente, é o modo como eu me lembro. Isso aqui é advérbio atuando sobre o verbo, ok? No segundo caso, mas faz bem, no sentido de fazer o bem. Então, esse verbo, esse bem aqui é o quê? Substantivo. Tudo bem até aí? Certinho? Daqui a pouco o Marco Antônio está aqui. Então, olha só. Então, até aqui tudo bem. Tranquilo? Né? Luizinho, Jonatas. Que são essas loucuras que a FGV traz para vocês. Então, vamos lá. Ó. Aí ele quer que eu procure na frase abaixo, né? Em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas duas ocorrências. Quando a banca pede o mesmo valor, ela vai colocar uma opção que tem o mesmo valor, mas uma tem o mesmo valor mesmo, tá bom? Mesmo. Então, por exemplo, na letra A nós falamos, chegou bem cedo. Quer dizer, chegou cedo. Cedo não é advérbio de tempo. Todo mundo concorda? Então, esse bem está realçando cedo. Advérbio sobre advérbio, né? Então, se o bem está realçando cedo, o bem é advérbio. Mas nem sempre é bem-vindo. Olha só, tá depois de um verbo de ligação, esse bem aqui, gente, está construindo um adjetivo só, tá? Está construindo adjetivo. Eu não posso falar que o bem atua sobre o vindo, não, porque é uma palavra só, tá? Então, a letra A são coisas completamente diferentes só. Primeiro é advérbio e segundo é componente de adjetivo. Letra B, está bem forte, quer dizer, muito forte. Palavra que intensifica adjetivo é o quê? Advérbio, tá anotado aí no chat para vocês, ó, advérbio. Tá vendo? Bem forte. Intensifica adjetivo, né? O que nós temos? Ali, nós temos uma expressão de intensidade, portanto, um advérbio. Mas nem sempre emprega bem a força. Emprega bem ou emprega mal, mal com L, que é o contrário de bem. Não está modificando o verbo? Preste atenção agora, que foi agora que vocês tiveram problema. Na letra B, as palavras bem são advérbios. Elas são iguais, elas têm o mesmo valor, são advérbios. Mas vem cá, mas elas são advérbios por que motivação? Por motivações diferentes. O primeiro bem acompanha adjetivo e o segundo bem acompanha, modifica verbo, tá? O primeiro bem modifica adjetivo e o segundo bem modifica verbo. Então eu poderia correr para o meu gabarito e marcar, como o meu concorrente? Poderia. Mas eu tenho que olhar todas.
Olha só a letra C. Concordo que esse bem está pertinho do verbo alimentar? Alimentado é um verbo no particípio. E concordam que esse bem está pertinho do verbo comer? Então, gente, os advérbios da letra C são motivados pelo mesmo caso. São advérbios que atuam sobre verbos. Então, entre a letra B e a letra C é a mais correta para o gabarito. Perceberam? É como se eu tivesse duas respostas, tivesse que garimpar a melhor de todas. Vê se está claro agora. Certo? Jonatas, Maria, Luciana. Tá claro? Sim? Entenderam? Então, quer dizer, olha só, eu vou pular algumas coisas aqui, pedir pro Marco 5 minutinhos dele, só para, se um dia até passou, né? Só para eu tentar fazer pelo menos mais uma para vocês aqui. Não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou tentar. Vamos lá. O caso do mesmo. Macarrão, você me dá um minutinho? Bom, ele está me ouvindo ainda, mas daqui a pouquinho, tá? Eu vou explicar a trecho para vocês rapidinho, ó. Todos esses pontos são avaliados como soluções para as demais capitais brasileiras e mesmo para as cidades. Ô, gente, presta atenção, eu vou explicar só essa do mesmo, porque essa é a pior de todos para vocês. Quando ela vem, o pessoal tem muita dificuldade. Ó, todos esses pontos são avaliados como soluções para as demais capitais brasileiras e mesmo para as cidades de médio porte, quer dizer, até mesmo. Veja que ele vai falar de duas coisas, vai falar de capitais e cidades de médio porte, então não pode ser concessão, entendeu? O Jonas que estava com mais dificuldade, tá? Com esse mesmo, achando que era concessão. Você vê que tem dois nomes, tá vendo, Jonas? Jonatas, desculpe. É que eu tenho um primo chamado Jonathan, aí eu fico meio assim, meio lá para falar seu nome. Então, olha só. Se eu tenho dois nomes, esse mesmo, gente, atuando sobre substantivo, ele tem uma ideia de adição, ele vai adicionar um elemento, tá? Tranquilo? Aí ele quer a frase abaixo em que o vocábulo mesmo aparece com sentido idêntico ao que possui no trecho acima. Então vamos lá. Ó. Mesmo com trânsito caótico, muitos saem de carro. Mesmo com trânsito caótico, muitos saem de carro. Eu vou pular essa aqui de propósito, tá? Dizem que o trânsito está engarrafado mesmo. Isso que quer dizer de fato. Isso tem ideia de advérbio, tá? Está reafirmando. Está engarrafado mesmo, tá bom? Ideia adverbial, de fato. Os turistas chegaram no mesmo dia. Preste atenção. O mesmo quando está mesmo e próprio antes do nome. Mesmo e próprio antes do nome é o quê? É pronome? Não. Eles fogem à regra geral. Mesmo e próprio antes do nome é adjetivo, tá? As multas são iguais, mesmo para carros menores. Quer dizer, as multas são iguais, mesmo para carros menores. Vamos deixar a letra A e a letra D. Andava devagar, mesmo com carro potente. Vamos lá? Letra A, D e E. Vejam que a banca não colocou mais de uma oração. Não colocou mais de uma oração. Que daria para a gente fechar numa concessiva se eu tivesse duas orações. Ela colocou 3 situações em que o mesmo apareceu. O que você vai fazer numa situação dessa? Vou falar para vocês o quê? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar se tem relação de oposição. Nas duas sentenças separadas pela vírgula, vejam se tem relação de oposição. Ó, devagar, a pessoa anda devagar, o carro é potente. Não é oposição? Se é oposição, esse mesmo é concessiva. Perceberam? Andava devagar e tem carro potente. Tem relação de oposição concessiva. Letra A, né? Mesmo com trânsito caótico. Trânsito caótico e as pessoas saem de carro. Trânsito caótico, quer dizer, uma situação que não é favorável a pessoa sair de carro. Não tem uma relação de oposição concessiva. Portanto, a correta seria letra D. As multas são iguais. Não tem relação de oposição, mesmo para carros menores. Quer dizer, até mesmo para carros menores. Tá bom? Certinho? Pessoal, eu vou ter que parar agora, não posso estender muito, senão o Marco fica sem o espaço dele. Mas eu vou deixar o gabarito para vocês, e se alguém tiver alguma dúvida na resolução dos outros exercícios, pode me mandar por e-mail, tá? Espera aí, só um minutinho. Eita. Ih, macarrão.
E aí, Júnior, beleza? Bom dia. Eu tava bravo de madrugada. Você viu? Não, aquilo nem era tão de madrugada, não. Eu sei que viu mais tarde. Falei, ó, não, só de manhã que eu vi. Posso perguntar para os alunos aqui, gente, deixa meu e-mail para alguma situação que vocês tiverem dúvida, tá? E aí vocês podem mandar, porque realmente uma horinha a gente tem que fazer mesmo uma chapiscada no muro, mas pelo menos a teoria eu passei para vocês. Tranquilo? Vocês vão ficar agora na companhia do. Vou mandar para vocês sim, tá? Vocês vão ficar agora na companhia do Macarrão, que vai passar essa aula com vocês enquanto eu digito o gabarito aqui para facilitar, tá bom? Maca, bola para você. Gente, bom sábado para vocês. E, ó, precisando de alguma coisa, Macarrão tem para resolver o nosso problema daqui para frente.